1 João, no capítulo 3, no verso 15. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Isso, que texto pesado, né? Eu li isso aqui, nossa, chega a dar uma coisa da gente, né? Imagina. Mas aí a gente para, né? Às vezes olha para isso aqui e pensa, mas eu não odeio meu irmão. Não, a gente não pensa que odeia o irmão, porque aquele que se odeia não é irmão, né? A gente está travando um pouquinho, a Carla está falando. E vocês vão me avisando aí, qualquer coisa, eu desligo a internet, eu fico só com uma, tá? Voltando aqui. E a gente, não, mas eu não odeio meu irmão, né? Eu odeio meu inimigo, mas o meu inimigo não é meu irmão. Aí são umas associações assim na cabeça da gente, né? Mas esse texto, ele é muito forte, esse texto. E ele nos traz um confronto para que nós possamos olhar para dentro de nós, sondar o nosso coração e ver se realmente como ele está, né? E o interessante é que aqui nesse capítulo 13, ele começa ali no verso 11, ele começa a falar sobre Caim. Ele diz, não sejamos como Caim, que permanecia ao maligno e matou o seu irmão. Então, olha só, ele está trazendo aqui, falando um pouco sobre a questão de Caim. E, amados, eu quero trazer um pouco essa palavra para dentro de nós, não olhando para essa palavra odiar o seu irmão, né? Porque a princípio a gente olha isso aqui e acha tão pesado isso, né? E muitas vezes não nos identificamos com essa palavra ódio, porque ela parece uma palavra muito forte quando a gente fala essa. Eu olho assim, não, mas eu não odeio ninguém, né? Porque ódio é uma palavra muito pesada, né? Então, eu quero dar uma amenizada nessa palavra ódio e trazer para dentro de um contexto que é, na verdade, aquilo que muitas vezes nós vivemos no nosso dia a dia. E quando nós começamos a lembrar de Caim e Abel, nós passamos a ver que, num primeiro momento, o que havia no coração de Caim não era o ódio. O que houve no primeiro momento no coração dele foi a inveja e a ira. Porque o Senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta dele. Então, a gente vê nesse primeiro momento uma inveja e um descontentamento pelo fato de ele olhar para o irmão e ver que o Senhor aceitou a oferta dele, mas não aceitou a mim. Então, a gente já sai dessa palavra mais forte e passa a começar a olhar um pouquinho e ver as minhas atitudes com o meu irmão. Então, muitas vezes, queridos, a gente leva sempre, que eu não sei se eu estou sendo clara, mas eu quero dar uma clareada nisso que eu quero me referir, é que muitas vezes nós temos conceitos com palavras mais fortes, como essa, como o ódio, como dizer que quem odeia o seu irmão é assassino. Mas a gente tem que entender que quando se mata alguém, não começou com esse sentimento de matar. Começou com um sentimento pequeno. Começou com um sentimento de inveja, um sentimento de amargura, um sentimento de rancor, um sentimento de menosprezo, um sentimento de traição. O que leva uma pessoa a odiar alguém ao ponto de assassinar não é lá na frente, mas foi lá atrás, em pequenas atitudes, em pequenas coisas que eu deixei brotar dentro do meu coração. E quando a gente começa a olhar para Caim, a gente vê isso. Imagina, ele estava ali com a sua oferta, o irmão com a oferta, e daqui a pouco a oferta dele é recusada. E a gente olha, muitas vezes, poxa, eu estou ali na igreja, eu oro, eu jejuo, eu vou nos cultos, eu faço as coisas. E às vezes eu estou aqui tanto tempo pedindo alguma coisa para o Senhor e eu não recebo. E às vezes chega alguém em tão pouco tempo
E aí a gente vê a pessoa muitas vezes passando ou conquistando ou tendo coisas que a gente está há anos ali e nunca conseguiu. O que que isso gera no meu coração? É essas pequenininhas coisas que eu quero trazer um pouquinho para que a gente possa meditar essa noite, tá? Não é no grande, no ódio que leva ao assassinato, mas sim no sentimento pequeno que gerou no meu coração e que eu passo a alimentar aquele sentimento, gerando morte para mim e muitas vezes morte para o meu irmão, tá bom? Vocês entenderam? Diz aí amém se você está entendendo. Amém. Amém? Só eu posso dizer amém, os outros só podem escrever. Então escrevam aí, se você entendeu aí a nossa primeira parte, diz aí amém. Ficou claro, pastor? Ficou claro? Para mim ficou. Amém. Então eu quero ler com vocês o texto de Mateus 5, 22. Diz assim, ó, Mateus 5, 22. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo eterno. Amados, essas palavras são muito fortes, né? E eu acredito que cabe a nós parar um pouquinho e olhar para dentro de nós, sabe? E ver como nós temos agido, como nós temos nos referido ao nosso irmão, de que maneira eu tenho lidado com o meu próximo, sabe? Eu anotei aqui, ó, ficar dominado pela ira, gritar, né? Que ele está falando ali de raca, que é raca, né? E aí eu anotei aqui um exemplo, né? Que nos leva muitas vezes a esse descontrole, né? Então, ó, ficar dominado pela ira, gritar insultos e machucar alguém é pecado. Então, quando ele diz, né, que se a gente tem essa ira, provoca essa ira, e, meus queridos, vamos, né, vamos olhar para dentro de nós e muitas vezes dentro da nossa própria casa. Quantas vezes nós nos iramos e ofendemos aqueles que estão dentro da nossa casa, com gritarias e insultos, ferindo o coração daqueles que estão ali conosco, né? Onde deveria de ser um lugar aonde se protege, aonde se ama, aonde se cuida, se torna um lugar de afronta, um lugar de machucaduras. Vou falar um pouquinho, né, para os homens. Quantas mulheres a gente vê, homens feridas, machucadas, sabe? Doentes, aprisionadas. Por quê? Porque dentro de casa existe muitas vezes essa atitude do marido, sabe? De ele não estar bem, muitas vezes, resolvido com ele mesmo, né? De estar preocupado, de estar aborrecido com coisas que aconteceram, e ele entra dentro de casa com aquele sentimento e ele não sabe o que fazer direito com aquilo, então ele arruma sacos de pancada, né? E a casa, geralmente, se torna esse saco de pancada. Porque na rua, a gente precisa ser educado, né? Com as pessoas, assim. Alguns não, às vezes no trabalho também. Vai quem está na frente. Então, geralmente, com quem a gente tem mais intimidade é que leva a pancada. Isso deveria ser o contrário, né? Mas gritam, insultam, brigam. E isso vai trazendo sofrimento no coração das pessoas. E aí, Mateus está falando sobre isso. Que essa ira, né? Essa ira que nós descarregamos nas pessoas podem nos levar a tribunal. Sabe? O que é me levar a tribunal? Satanás pode usar isso como argumento contra a tua vida. Aí você está lá, muitas vezes, orando, clamando a Deus, pedindo alguma coisa, mas Satanás está lá na presença de Deus com o seu, né, com a sua dívida, argumentando diante do Senhor. Porque aqui está escrito isso, que eu não devo irar-me contra o meu irmão.
porque isso pode me levar a julgamento. Então, essas palavras, meus amados, são palavras muito pesadas que, às vezes, a gente não gosta de parar e meditar nelas, mas é necessário. E nessa noite, o Senhor está trazendo para você a oportunidade de você estar hoje meditando e durante essa semana estar olhando para dentro de você, trazendo, né, para dentro de si essa consciência de esses pequenos sentimentos que têm gerado dentro do meu coração, que tem me feito muitas vezes explodir, sair da minha razão, extravasar da minha alma, nos meus sentimentos, ferindo e machucando o meu irmão. Romanos 12 diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Romanos 12, 17. Vou abrir 12, 17. Vamos olhar aqui. Tudo é texto bíblico, né, queridos? Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Então, olha só o que a palavra nos ensina, que nós não devemos, né, ser as pessoas que levam esses atritos, que levam essas confusões, mas devemos de manter a paz com todos. Devemos de estar ali guardando o nosso coração e guardando o ambiente no qual nós estamos. E não retribuirmos o mal com o mal. Então, se eu estou mal, não dá para acessar o pedido de oração, o Floriano está falando. Não sei. Por quê? Não sei por quê. Não recebi nada, não. Escreve aí, então. Se você não conseguir, queridos, escrevam aí, tá bom? Olha, para mim, eu estou abrindo aqui, diz ainda não há perguntas. Quem estiver assistindo poderá ver as perguntas aqui. Então, testem aí para nós, para ver se é só o Floriano que não está conseguindo ou se realmente não está dando, tá bom? Vou continuar aqui para a gente poder partir aqui para o encerramento. Então, ele diz, não retribua o mal com o mal. Então, se eu estou mal, se eu estou num momento, né, de conflito, né, alguma coisa aconteceu, eu estou irado, porque a palavra diz que a gente pode se irar, mas não se pode pôr o sol sobre a vossa ira. Então, eu não posso ficar nesse lugar de ira. Mas se acontece alguma coisa na minha vida, pode vir aquela fúria, mas logo em seguida a ação do Espírito na minha vida vai fazer com que aquilo passe. Mas o que ele está dizendo, se eu recebi esse mal, eu não posso retribuir com o mesmo mal. Porque senão eu vou estar fazendo mal ao meu irmão. Está claro, queridos? Vocês entenderam isso? Digam amém aí se vocês entenderam. Então, amados, nós precisamos avaliar. A Neca também não. Nós precisamos... Escrevam aí, pessoal, os pedidos, tá? Nós precisamos sondar o nosso coração. E a palavra que nós temos para hoje é de arrependimento. Para que nós possamos olhar para dentro de nós, amados. Às vezes a gente ora e a gente simplesmente coloca, Senhor, perdoa os meus pecados, né? Mas que pecado, amados? A maioria que está aí, eu estou vendo, eu sei, já foi no encontro com Deus, já aprendeu que pecado tem nome, né? E nós precisamos chegar diante do Senhor e confessar o nosso pecado, que é isso que a palavra nos ensina. Nós devemos nos achegar a Ele e confessar o nosso pecado. Então, amados, a gente está
né, já é crente, já aceitou Jesus, já entendeu a palavra, já largou, né, aqueles pecados que a gente olha assim e vê que são mais gritantes. Mas nós precisamos, nesse tempo, olhar para dentro de nós, sondar o nosso coração e perceber que fruto que eu estou dando. O que está saindo de dentro de mim? Se o que está saindo de mim é muito mais ira do que amor, epa, tem alguma coisa errada aí. Se o que está saindo da minha boca são palavras de ofensa, palavras que machucam, palavras que destroem, então eu não estou cumprindo com aquilo que está dentro da palavra. Tem alguma coisa errada também. Então, nós precisamos avaliar que fruto nós estamos dando. Sabe, o que está sendo produzido? A boca fala do que está cheio o coração. O que tem falado da tua boca? O que tem ocupado a tua boca? Na hora que a tua alma fica meio agitada, né? O que sai da tua boca? Na hora que vem assim, aquela tribulação, bum, que despeja, o que vem da tua boca. E é isso que você precisa avaliar. Quando você olha para o teu irmão, quando ele te faz algum mal, que sentimento brota dentro do teu coração? Será que brota a inveja? Será que brota a ira? Será que brota o desejo de retribuir esse mal? O que brota dentro do teu coração? E aí a gente entra para um arrependimento mais profundo. Eu preciso não só me arrepender por esse sentimento que eu tenho, mas eu também preciso me arrepender porque as minhas palavras causaram no meu irmão uma dor. E eu posso ter matado alguém com as minhas palavras. Queridos, muitas vezes nós somos cruéis com as nossas palavras. Nós somos duros com as nossas palavras. E isso leva as pessoas a cativeiros, leva as pessoas a ficarem aprisionadas pela dureza que há em nós. E muitas vezes nós nem sequer percebemos isso. Então, é tempo de nós olharmos para dentro de nós. Vou repetir isso várias vezes, porque isso é importante. E eu olhar e perceber se o que está produzindo o meu lado, o que está saindo da minha boca. E se eu perceber se o que está saindo da minha boca é muito mais murmuração do que palavras de agradecimento, eu vou ter que orar e me arrepender. Mas eu não tenho que simplesmente dizer, Senhor, me perdoa, porque eu murmurei. Queridos, quando nós murmuramos, nós trazemos muitas coisas à tona. Como assim? Ó, se eu estou dentro da minha casa e eu começo a murmurar, porque isso aqui, porque porque nada, porque o que eu estou fazendo? As pessoas que estão na minha volta, que sentimento está brotando dentro do coração delas? Eu estou trazendo incômodo para aquelas pessoas que estão ali comigo. Então, eu não estou fazendo algo só para mim. Eu estou ferindo meu irmão. Tudo aquilo que eu faço, eu, de certa forma, atinjo quem está na minha volta. Todas as minhas atitudes provocam na pessoa que está ali comigo uma reação e um sentimento. Então, eu preciso me arrepender, eu preciso dizer, Senhor, me perdoa, porque eu sou murmuradora. Quando eu murmuro, quando eu fico reclamando, eu estou ferindo a tua santidade, porque eu estou, Senhor, não sendo grata. E a tua palavra me ensina que eu preciso ter gratidão no meu coração. Então, se eu me tornei uma murmuradora, está faltando gratidão no meu coração. Quando eu murmuro, eu estou provocando as pessoas que estão na minha volta a um sentimento ruim. Senhor, me perdoa. Se eu machuquei a pessoa, se eu magoei o coração de alguém, quando da minha boca saiu palavras duras, Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu levei as pessoas a cativeiros. Maridos, orem. Quantas vezes você machucou o coração da sua esposa? Sabe? Peça perdão ao Senhor, porque com a tua dureza, você feriu o coração dela. E ela ficou triste. Mulher,
mulheres, peçam perdão ao Senhor. Quantas vezes a tua falta de submissão, a tua falta de atenção para casa, a tua falta de atenção para o lar, feriu o coração do teu esposo? Quantas vezes as tuas reclamações ferem o coração dos teus filhos? Então, amados, o que eu quero trazer nesta noite, para que nós possamos encerrar, é que nós precisamos entender que quando nós pecamos nesse sentido que eu estou trazendo aqui, nós não só estamos pecando, trazendo coisas para nós estamos ferindo o meu irmão. E a Bíblia diz que isso pode me levar a julgamento. E ela diz também que eu estou cometendo assassinato quando eu faço isso. Então, amados, quantas vezes nós estamos sendo levados a julgamentos, levados a tribunais, porque estamos fazendo e tratando mal com mal, estamos ferindo as pessoas que estão ao nosso redor. Vocês entenderam isso? Amém, pastor? Quer complementar para nós encerrar? Glória a Deus, eu só quero me arrepender. Eu só quero me arrepender. Interessante. Está me ouvindo? Sim. Acho que eu baixei aqui o volume. Interessante que você falou que muitas vezes, né, por causa das situações, né, lá fora, do trabalho, enfim, né, a gente acaba chegando dentro de casa e descarregando isso, né, sobre a vida das esposas, enfim, nesse sentido, né, que eu quero trazer o entendimento que não é que lá fora você não vai ter problemas, você não vai ter situações complicadas no teu trabalho, difíceis, mas que a gente possa conseguir entrar dentro de casa com palavras, com atitudes, com ações, né, que se tornem agradáveis, não com palavras que machuquem, não com palavras que firam, porque a vida por si só ela já é dura, né? É lá no nosso trabalho, são os nossos compromissos, e aqueles que estão próximos de nós, eles não merecem receber esse tipo de descarga sobre eles, né? De palavras. E quantas vezes nós queremos nos tornar agradáveis para as pessoas lá fora, né? Assim como a pastora já comentou, mas nós assassinamos justamente aqueles que estão mais próximos de nós, que estão dentro da nossa casa, que são os nossos filhos, a nossa esposa, enfim, aqueles que estão junto de nós. Nós acabamos machucando, ferindo, com as nossas próprias palavras, que a gente possa, além de nos arrepender, também mudar as nossas atitudes, né? Que haja mudança, que haja transformação no nosso proceder dentro de casa, com aqueles que estão próximos de nós. Amém? Acho que era isso, meu amor. Amém. Queridos, Salmos 38:18 diz assim, ó: confesso a minha culpa em angústia. Não, confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Amados, que nós possamos sentir a dor do outro. Que nós possamos sentir a dor que nós causamos no outro. Sabe, eu vou encerrar contando para vocês algo que o Senhor trouxe para mim, Tá, a escreveu aí, anota aí enquanto eu encerro aqui. Que o Senhor trouxe para mim essa semana, né? Eu passei por uma situação e eu fiquei olhando, né? E, gente, era uma situação que eu estava no outro lugar. Então, digamos assim, eu falei coisa para uma pessoa e hoje eu estava no lugar contrário, sabe? Eu estava no lugar onde estava recebendo essas palavras. E eu fiquei avaliando aquilo e o Senhor ministrou no meu coração.
Sabe quantas vezes tu teve essa atitude com as pessoas? Muitas vezes. Sabe quantas vezes, pela a dureza do trabalho, porque quando a gente está muitas vezes no trabalho, né, mas vocês vão entender, a gente passa por situação, a gente quer tudo certinho, a gente quer resolver as coisas, e muitas vezes a gente acaba sendo duro com as pessoas, e sem perceber, porque a gente quer que aquilo seja bem feito, né? E o Senhor ministrou isso no meu coração. Sabe quantas vezes tu foi dura assim com as pessoas? Muitas vezes. E eu pude enxergar exatamente isso que eu estou trazendo aqui para vocês, amados. Eu não estou trazendo algo que eu não experimentei. Estou trazendo algo que o Senhor tem me ensinado. Que as nossas palavras, elas ferem o coração das pessoas. E nós deixamos de cumprir o princípio da palavra. Porque nós devemos de amar os nossos irmãos como Cristo amou. E de que forma Cristo amou? Dando a sua própria vida. E a gente diz que ama o nosso irmão, ferindo, machucando, magoando, ofendendo, brigando, virando as costas, não ajudando. E é assim que a gente diz que ama o nosso irmão. E eu olhei aquela situação e eu disse, Senhor, me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu fiz esse tipo de atitude. Me perdoa por todas as palavras grossas que saíram na minha boca que ofenderam as pessoas. Pai, eu te peço perdão por essas pessoas que eu feri. Senhor, se essas pessoas ficaram aprisionadas, se eu machuquei alguém ao ponto de levá-las a uma morte na sua alma, uma morte nas suas emoções, que o Senhor possa me perdoar e possa sarar o coração dessa pessoa. Então, queridos, eu estou dando esse exemplo para que você possa entender qual é o que eu quis trazer com essa palavra. Nós magoamos as pessoas, ferimos as pessoas. Mas quando nós pedimos perdão somente pela nossa atitude. Nós esquecemos de pedir perdão e de tirar as pessoas daqueles lugares de cativeiro que a gente levou elas com as nossas palavras. Vocês entenderam? Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa, durante essa semana, ministrar no coração de vocês. Né? Que vocês possam lembrar de ações e atitudes que vocês passaram, tiveram, que vocês possam pedir perdão ao Senhor e possam tirar pessoas de cativeiro. Em nome de Jesus. Quando nós estamos em Cristo, nós passamos a trazer vida e não morte. Então, essa semana eu declaro sobre a vida de cada um a vida de Deus estendida. Você vai tirar essas pessoas que você levou para esses lugares de morte. Você vai orar por elas. Você vai interceder por elas. E você vai pedir para o Senhor, Senhor, tira essas pessoas desses lugares de morte e traz essas pessoas para um lugar de vida em Cristo Jesus. Amém, amados? E que você possa sentir essa dor, né? E essa angústia pelo pecado. Porque só sentindo isso é que nós verdadeiramente vamos tirar as pessoas desse lugar. Porque senão, a gente não vai se importar. A gente vai sempre dizer, a azar é dela, ela fez isso comigo, ela que se dane ou ela que se rale. E isso é trazer o mal com o mal. Mas não é isso que a palavra nos ensina. E se nós queremos ver a palavra do Senhor se cumprindo na nossa vida, se nós queremos ver, né, a nossa vida fluindo em abundância, nós devemos de amar o nosso irmão, respeitá-los, né, e tirá-los desses lugares. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Amor, acho importante também salientar que além, né, de fazer isso que você falou aí, né, de buscar esse arrependimento, né, e pedir perdão, né, tirar as pessoas do cativeiro, é interessante que também se possa fazer um exercício, né, trocando o nosso vocabulário também, né, procurando, ao invés de trazer palavras duras, de usar palavras duras, né, que a gente possa usar, então, palavras que se tornem mais leves, se tornem agradáveis. E isso, na verdade, é um exercício da nossa alma, um exercício da nossa parte,
que nós precisamos fazer, nós estamos colocando isso em prática para que o fruto do Espírito seja gerado na nossa vida. Porque, de alguma forma, nós precisamos também exercitar isso da nossa parte, para que isso vá sendo implantado no nosso ser, transformando a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de enfrentarmos situações diante daqueles, principalmente, né, daqueles que estão dentro da nossa casa, que é o alvo, né, que normalmente são os mais atingidos, como você já falou aí. Vamos olhar para dentro da nossa casa, e vocês que estão aí nos acompanhando há mais tempo, têm percebido que a gente tem trazido muito, né, palavras de meditação, olhando para a nossa família, olhando para a nossa casa, olhando para dentro de nós, do nosso ser, né, para que a mudança não seja na vida do outro, mas que a mudança aconteça primeiro dentro de mim, porque não adianta eu querer que o outro se comporte de tal forma, né, ou que ele seja agradável a mim, que ele seja doce, que ele seja uma pessoa agradável, enfim, mas que eu possa me tornar essa pessoa, que eu possa demonstrar isso através das minhas ações, das minhas atitudes. Acho que esse exercício também é muito bom da gente fazer, da gente realizar, seja nas nossas ações ou nas nossas palavras. Amém, querido? Amém. Vamos orar então. Pai, só lembrando aí... Desculpa, o pessoal aí que entrou por último aí, não sei se não estão conseguindo também mandar os pedidos de oração aí, o Floriano não conseguiu, a Elizabeth também não, tá? Não sei se é que eu atualizei meu software, não sei se houve alguma coisa na configuração, por isso que não está entrando, tá? Se você tiver algum pedido de oração, pode digitar aí no chat, aí que eu vou ler aqui. Amém. Amém. Vamos orar então. Pai, nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque Espírito Santo, tu és aquele que nos leva ao convencimento do pecado. E nós te pedimos essa noite, Espírito Santo, que tu possas nos ajudar a olhar para dentro de nós com a luz da tua palavra, Jesus. Com os teus olhos, Senhor, com os teus olhos que são olhos de amor, Pai. E assim, Senhor, vemos, ó Deus, aquilo que temos feito, as atitudes que temos tido, Senhor, o quanto muitas vezes, ó Deus, somos duros, ó Deus, cruéis, ó Pai, com as pessoas que estão na nossa volta. E que nós possamos verdadeiramente, Senhor, nos arrepender, Senhor. Que nós possamos enxergar, Senhor, as nossas ações, Senhor, e também vermos quanto nós temos feridos aqueles que estão na nossa volta, e assim possamos nos arrepender, Senhor, e retirar essas pessoas desses lugares de prisão, desses lugares de cativeiro. Pai, eu te peço que nós possamos, durante essa semana, sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo, e que assim possamos, ó Deus, como diz esse texto de Salmos 18, confesso a minha culpa e em angústia estou por causa do meu pecado. Que possamos, Senhor, sentir essa angústia, Senhor, por causa do nosso pecado, e que possamos entrar na Tua presença, Senhor, e sermos, ó Deus, ministrados por Ti, e sermos perdoados pelo sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. Pai, por nós mesmos, nós jamais conseguiremos fazer tais atos, ó Pai, mas é por causa do Teu sacrifício lá na cruz do Calvário. O Senhor fez esse ato de amor, e através do Teu amor, nós conseguimos, ó Deus, sermos ministrados pelo Teu amor, e assim, Senhor, transbordarmos no Teu amor.